Olá, pessoal. Eu sou a Nazaré Jardim, sou psicóloga e eu estou aqui para conversar com vocês sobre ansiedade. Bom, a ansiedade ela é uma emoção. No entanto, ela é uma emoção complexa, que pode se manifestar de várias maneiras e afetar tanto a mente quanto o corpo. Em níveis normais, ela é uma resposta natural e adaptativa, que nos ajuda a lidar com situações de perigo e a estar preparados para desafios. O termo luta e fuga, geralmente associado à ansiedade, foi introduzido por um fisiologista chamado Walter Cano em 1920, para descrever a resposta fisiológica ao estresse que prepara o nosso corpo para enfrentar ou fugir de ameaças. Essa resposta ela é fundamental para a sobrevivência, mas na vida moderna, com todas as coisas que nós temos hoje para viver, a ativação frequente pode levar a problemas de saúde. E algumas pessoas confundem um pouco a ansiedade com medo. Então, eu vou dar uma definição bem singela aqui para vocês. O medo, ela é uma resposta emocional a uma ameaça imediata e real. Ou seja, quando você vê alguma coisa que lhe transmite medo. Eu, por exemplo, tenho medo de cobra. Se eu olho para uma cobra, eu sinto muito medo, sinto uma reação de medo. E medo também é uma emoção. Já a ansiedade também é uma emoção e ela é uma resposta emocional a uma ameaça percebida ou antecipada. Por exemplo, tenho medo, às vezes, de preparar um discurso. E aí eu sinto, vou dar um discurso no domingo, eu já sinto ansiedade ao pensar nessa apresentação que eu vou fazer no domingo. Então, ela é diferente do medo por esse quesito. Vamos pensar na ansiedade como um alarme de incêndio em um prédio. Quando há um incêndio, o alarme soa para alertar as pessoas do perigo iminente, permitindo que todas as medidas de segurança sejam rapidamente postas à prova, né? E da mesma forma, a ansiedade serve como um alarme interno, que nos alerta sobre potenciais ameaças, permitindo que nos preparemos ou evitemos os perigos. Vou dar um outro exemplo sobre a questão de quanto a ansiedade ela é benéfica nesse aspecto, tá? Se você está caminhando à noite, numa rua ou numa área desconhecida, e ouve passos atrás de você, a ansiedade benéfica, vamos dizer assim, pode aumentar a sua vigilância e prepará-lo para agir caso seja necessário. Quando a ansiedade ela se torna um problema, sempre me perguntam isso. Mas se ela é benéfica, quando que ela é um problema? A ansiedade ela é uma emoção normal e útil em pequenas doses, como essa questão de estar na rua ou às vezes atravessar um farol. No entanto, quando se torna excessiva e persistente, ela pode se transformar em transtorno de ansiedade, que são patológicos, e eu vou falar de cada um deles daqui a pouco para vocês. É como se o alarme do incêndio ele disparasse constantemente e sem motivo, causando estresse e confusão sem uma ameaça real, tá? Os principais tipos de transtornos de ansiedade são vários, né? Mas eu trouxe aqui 5 para conversar com vocês. O primeiro que eu trouxe é o transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG. Ela é caracterizada por uma preocupação persistente, excessiva, que interfere na sua vida diária e prejudica muitos relacionamentos. A preocupação se estende a várias áreas da vida, como saúde, trabalho, finanças, relações interpessoais, mesmo quando não há nenhuma razão clara para tal preocupação. O segundo é o transtorno do pânico. E esse transtorno, ele é definido pela ocorrência de ataques de pânico inesperados e recorrentes. Um ataque de pânico é um período de medo ou desconforto intenso que surge abruptamente e atinge um pico em minutos. Vai de 0 a 100 rapidamente, tá? O terceiro que eu trouxe aqui são as fobias específicas. Fobias específicas são medos intensos e irracionais de objetos ou situações, que resultam em evitação ativa e sofrimento significativo. Por exemplo, eu tenho medo de cobra e eu evito assistir filmes ou situações onde elas aparecem, tá? Alguns exemplos mais comuns são aracnofobia, que é medo de aranhas, acrofobia, que é medo de altura, aviofobia, medo de voar, entre outros, tá? O quarto é o transtorno do estresse pós-traumático, conhecido como TEPT. Ele se desenvolve após a exposição a um evento traumático, como guerra, agressão física, abuso sexual ou desastre natural. Os sintomas podem surgir logo após o evento ou podem ser retardados por meses, às vezes anos, tá?
E o quinto é o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado por pensamentos intrusivos e persistentes, que são as obsessões, que causam grande ansiedade e desconforto, levando as pessoas a realizar comportamentos repetitivos, que são as compulsões, como uma forma de aliviar essa ansiedade. Os pensamentos intrusivos no TOC, eles são frequentemente perturbadores e incontroláveis. E eles podem incluir vários medos, né? Eu vou citar alguns aqui para vocês. Como, por exemplo, medo de contaminação. As pessoas pensam sobre germes, sujeira ou infecção, tá? Dúvidas persistentes, que são preocupações constantes de ter deixado algo inacabado ou não ter feito algo corretamente, como trancar a porta ou desligar o fogão, né? Isso às vezes passa pela minha cabeça, mas em níveis normais, não chega a ser um toque. Pensamentos agressivos, medo de causar danos a si mesmo ou aos outros, mesmo sem desejar realmente fazer isso, tá? Necessidade de ordem e simetria, que é o mais comum. Nós conhecemos muitas pessoas que precisam deixar os objetos sempre num lugar determinado. Esses são alguns tipos mais conhecidos de toque. Mas também tem toque de culpa, que às vezes as pessoas sentem que fez algo errado e fica se policiando sobre aquele pensamento o tempo inteiro. Tá? Esse é pouco conhecido, mas é também um tipo de toque. Agora eu queria falar para vocês sobre maneiras de gerenciar a ansiedade. Tá? Para manter a ansiedade em níveis saudáveis, que é aquele nível que a gente precisa para estar alerta, é importante desenvolver habilidades de gerenciamento. E eu vou citar aqui algumas que eu uso no meu consultório e que super funcionam. Primeiro é técnicas de relaxamento. Práticas como meditação, respiração profunda e yoga podem ajudar a reduzir os níveis de ansiedade. E eles proporcionam uma sensação muito boa de calma e tranquilidade. O segundo, que também é muito bom, são os exercícios físicos. Atividade física regular pode diminuir a ansiedade e, ao mesmo tempo, liberar endorfinas e melhorar o humor em geral. A atividade física é bom para várias situações de controle emocional. A terceira estratégia são estratégias cognitivas. Desafiar os pensamentos irracionais e substituir crenças negativas por pensamentos mais equilibrados. Isso pode ajudar muito a reduzir a ansiedade. E o quarto é a higiene do sono. Manter um bom padrão de sono é crucial, pois a falta de sono ela pode aumentar a ansiedade. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante e não substitui nada disso que a gente falou é buscar ajuda, buscar suporte, conversar com amigos, familiares ou um profissional da área da saúde mental. Isso pode proporcionar apoio emocional e estratégias adicionais a essas que eu já falei com vocês, para saber lidar com a ansiedade. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer uma coisa importante, que é basicamente o que eu já falei nesse vídeo, mas só para sintetizar. A ansiedade, em doses moderadas, ela é uma parte essencial da nossa resposta ao mundo ao nosso redor, em doses moderadas. Ela nos ajuda a permanecer alertas, motivados e focados. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, como essas que nós falamos há pouco, ela pode ser debilitante. E aprender a gerenciar a ansiedade é fundamental para garantir que ela permaneça em um nível útil e adaptativo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado ou possa ajudar outras pessoas que você conheça. Obrigada por assistir.